Oi, oi, oi! Tudo bem, pessoal? Muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira com histórias inspiradoras de mulheres maravilhosas, mulheres que enfrentaram casamento, dificuldade com filhos e que têm muitas experiências para compartilhar. Hoje a gente vai conhecer a Dona Cleusa, uma jovem senhora de 71 anos, mas que, gente, eu conheci ela há pouco tempo, mas ela tem muita vitalidade, muita vontade de viver, e eu admiro muito isso em pessoas com mais experiência de vida, não são pessoas mais velhas, né? Então fica com a gente para conhecer essa história maravilhosa de superação, de como ela, numa época tão difícil para as mulheres saírem para trabalhar, Dona Cleusa enfrentou o mercado de trabalho aos 17 anos, casada, depois veio os filhos, e ela vai contar pra gente como é que foi esse período e como que é hoje, aos 71 anos, viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que inspira pessoas mais jovens. Vamos convidar as pessoas que estão chegando, tá? Todas vocês são muito bem-vindas. Oi, oi, oi! Esperar a Dona Cleusa. Gente, eu acho que entrou, ficou um tempo aí, eu tô meio perdidinha aqui, mas ó, a live de hoje tá extraordinária. Nós vamos conversar com a Dona Cleusa, uma senhora, uma jovem senhora de 71 anos, maravilhosa, que assim é uma inspiração de vida para muitas mulheres. A Dona Cleusa começou a trabalhar muito cedo, num tempo em que muitas mulheres ainda não tinham permissão de trabalhar, né? E foi enfrentando a vida, foi uma ótima vendedora e hoje ela tem uma história inspiradora de vida. Vamos esperando, as pessoas estão chegando. Aqui, Dona Cleusa já vai entrar. Dona Cleusa. Bora um filtrinho aqui, gente. Aí, agora deu certo. Perfeito. Tá me ouvindo, Dona Cleusa? Estou ouvindo. Boa tarde a todos que estão nos prestigiando, né? Estão chegando aí. Gente, a Dona Cleusa tem 71 anos, mas ela tem muito mais vitalidade do que muita mulher por aí de 30, 40 anos. Conheci Dona Cleusa no Método HP em São Paulo, do Paulo Machado, né, Dona Cleusa? Sim, nos conhecemos, uma equipe grande, né? Nós temos a Sim. oportunidade de conhecer pessoas lá distante da gente, né? Como você é. Então, exatamente. Pois é. Dona Cleusa é casada com um japonês? Com Nisei. Nisei. Isso, tem uma netinha de olhinho puxado, coisa mais fofa. Quantos netos são, Dona Cleusa? Eu tenho 5 netos. 5 netos. Do filho mais velho tenho um menino de 21, gêmeas de 14. Olha só. Dessa minha neta, tem um neto que nos veio pronto, né, de presente, já tem 18, está conosco há 10 anos. Olha que legal.
Isso, e tem essa piquerrucha aí, que é o xodó de todo mundo, de 3 anos. Que legal! Dona Cleusa, a senhora está contando a história da senhora no Instagram, né? Da sua vida. Sim, sim, sim. Era um tempo já que eu queria muito fazer isso. Comecei a fazendo por escrito, É. mas é tão difícil porque são muitos detalhes. Daí meu filho Sim, tinha sim. dado a questão de fazer gravado. E Aham. coincidentemente eu entrei para a equipe, né, do HM e aprendemos algumas coisinhas e estou treinando. Então, falei, já que eu tenho que treinar, vou treinar contando a minha história. A senhora entrou para a equipe do HM, que é a mentoria de hábitos milionários do Paulo, né? Isso. Aos 71 anos, a senhora buscando hábitos milionários. Como que é para a senhora isso, dona Cleusa? O que despertou na senhora? Olha, na verdade, eu já há 28 anos que eu faço parte de uma empresa que já havia esse tipo de treinamento. E eu fazia parte da equipe do treinador, que o treinador era o presidente da empresa que eu trabalho todo esse tempo. E como há uns 5 anos atrás ele deixou de fazer os treinamentos por problemas pessoais, É. eu me senti assim meio que perdida. Não é bem perdida, não é perdida, mas tinha um vazio. Eu estava buscando algo porque eu queria ajudar meus filhos. E como eles têm muito mais instrução do que eu comecei a buscar, em primeiro lugar, em oração. E um Aham. dia, terminada a oração, buscando no Instagram, encontrei o Paulo. E tudo aconteceu. Coincidiu que os treinamentos são semelhantes, o objetivo é o mesmo, que é desenvolvimento pessoal. E a partir daí, eu consegui assim, dar sugestões para os meus filhos terem outro tipo de ideia do que eles tinham, onde eles estavam preocupados. E foi bem por aí que eu cheguei até aqui. Certo. Ah, eu vi um pouquinho da sua história no Instagram, acho que eu não consegui ver ela toda ainda, mas eu vi que da adolescência, por volta dos 17 anos, ou um pouco antes, a senhora começou a trabalhar, foi quando a senhora conheceu o atual marido, né? Acho que na época a senhora morava em Campinas, e aí Isso, eu vocês morava. foram para São Paulo. Nós morávamos em São Paulo, eu morava em São Paulo e ele em Campinas. Eu É. fui para Campinas por uma vaga de emprego. Quando fiquei pouco tempo lá, acho que uns 6 ou 8 meses, decidimos ficar noivos e porque ele arrumou um emprego em São Paulo, então nós tínhamos que voltar. Então, adolescente, né? É. E, sabe, topa tudo. Vamos. E voltamos para São Paulo e resolvemos casar. E E aí, casei com a ele. senhora, eu achei interessante que a senhora conta lá que vocês casaram por conveniência. Isso, nós dois falamos a mesma coisa, porque foi, na verdade, porque os planos eram assim, vamos fazer um fundo de reserva, vamos dar entrada numa casa. A gente também pensava como hoje os jovens pensam, Aham. mas como ele morava numa pensão, que os pais moravam no interior, então tinha que pagar, vamos dizer, a pensão seria um pequeno hotel, uma pousada, como se chama hoje. Sim. E como em Campinas ele pagava, eu também pagava. Então, esse valor, se nós tivéssemos que continuar pagando, era maior do que o valor de um aluguel. Ele falou para mim, por que a gente não casa? E aluga uma casa, então? Nós vamos economizar. E eu topei a ideia. Eu achei assim, nossa, melhor então morar numa casa que a gente vai morar junto, já não vai precisar ter aquelas preocupações de ter que sair para passear, para se encontrar. A gente vai estar dentro da nossa casa. Nossa, foi assim uma ideia que contagiou realmente, nós fizemos. Os pais ficaram assim preocupados, os dele e os meus, né? Sim, ambos eram novos, né?
Eu tinha 20 e ele 23. Nós somos 3 anos de diferença. Então, Aham. mas a gente sabia muito bem o que a gente queria. E Era mesmo, enfrentar essa vida juntos. e conta pra gente, mesmo sabendo o que vocês queriam, né? Vocês foi para os dois uma conveniência, como a senhora disse, mas como foi esses primeiros anos, então? Morando juntos, já que fazia pouco tempo que vocês estavam namorando e aí ficaram noivos. Como foram esses É, primeiros anos? foram 2 anos de namoro e já noivos e já casamos em seguida. Eu acredito que para mim foi muito melhor porque eu vim de uma vida muito humilde, muito pobre mesmo. Então tudo para mim era lindo. Uma casa bonita, compramos móveis, tudo parcelado, sabe aquelas loucuras, mas mobiliamos a nossa casa e nós dois trabalhávamos, então era tudo muito lindo para nós. Foi tudo muito lindo, porque a gente tomava ônibus, não existia metrô. Como eu morava na Vila Mariana, na Rua Vergueiro, É. estava começando o metrô da linha azul. Estava começando, nas primeiras estações estavam cavando, então era aquele barulhão e a gente morava lá perto do barulho. Mas a gente chegava em casa, sabe? Era tudo bonitinho, fazer comida, lavar roupa, nossa, foi assim, enfrentar a vida. Mas era muito bom, sabe? De assistir um filme juntos, ficarmos sentadinhos, mas não foi assim por tanto tempo. Eu engravidei depois de, acho que 8, 10 meses que estava casada, eu já engravidei. E na época eles demitiam, né, as funcionárias grávidas, né? Então, eu lembro, a senhora contou a respeito disso, ficou grávida e aí perdeu o emprego. Perde. Daí você fica assim, sem aquela parte financeira que ajudava tanto, né? Daí fui aprender corte e costura. Ele comprou uma máquina de costura, daí eu fui costurar para algumas pessoas e ensino pessoas, Ou faz seja, né? algumas coisinhas, Ou né? seja, não viu no fato de ter sido demitida uma crise. A senhora usou isso para criar uma nova oportunidade. Sim, sim, porque eu achei assim muito interessante. Nossa, vou ser uma costureira. E eu fui por muito tempo uma Que costureira. maravilhoso isso, maravilhoso. Você consegue? Então, a minha irmã, que ela se vestia muito bem, ela comprava os tecidos e ela procurava na revista o modelo e eu fazia. Que E ela lindo. ficava feliz. Então, eu achava assim, realizei o sonho dela. Isso, para mim, era muito bom. Daí ela começou a trazer as amigas dela, para eu costurar para as amigas, porque as amigas queriam os vestidos parecidos. Daí, Aham. não, escolhe outro modelo. Esse eu já tenho esse modelo. Sabe, foi assim, eu passei uma gestação costurando. E aí fez um enxoval. Isso, daí eu conseguia comprar os tecidos para fazer a roupa do meu filho, que naquele tempo não tinha muito roupa pronta. Tinha algumas camisetinhas da Hering, que eram 2 pecinhas, tal, cavadinhas, e a outra, uma aberta atrás, outra aberta na frente. Era isso que vestia nos bebês. Não como hoje, com macacões, coisas bonitas. Naquele tempo não Não tinha. tinha. São 50 anos. Meu filho já vai fazer 50 anos agora. Olha Então, só. é bastante tempo atrás, né? Que gostoso. E aí mesmo assim, depois de quanto tempo a senhora voltou a trabalhar fora? Demorou bastante. Assim, o filho mais velho nasceu em 71, e eu casei em 70, ele nasceu no final, em dezembro de 71, ele nasceu, Aham. e o segundo nasceu em 75, até aí eu só fazia bolos de casamento, de noivado, de aniversário, eu Se fazia virava. sim, costurava, né? Todas essas coisinhas que dá para se fazer em casa eu fazia.
alguém pedia para eu temperar carnes e assar para um jantar, para alguma coisa, eu fazia na minha casa e cobrava. É. Então, eu tinha assim, o meu dinheirinho eu tinha, né? Não era totalmente. E a gente passou assim por várias dificuldades aí, mas os meninos cresceram. Quando o menor tinha 3 anos, ele queria ir para a escolinha, e o mais velho eu tinha conseguido uma escolinha. Eu arrumei, minha cunhada arrumou um emprego na Yakult. E eu Aham. fui entregar em Yakult. Nossa, daí eu ganhei muito dinheiro, porque comunicativa eu já era. E eu fiz uma carteira de clientes da Yakult. Então, eu Que entregava, maravilhoso. tinha que puxar esse carrinho. No sábado, eu vendia 300 frascos de Yakult. Imagina. Hoje eu fico pensando, é bastante 300 frascos. E eu puxava naquele carrinho térmico, né? Puxava pela rua. E o meu filho de 3 anos ficava com a minha mãe. Até eu conseguir a escola para ele. Aí os dois iam para a escola e eu trabalhei 3 anos. Trabalhei bastante, mas era assim muito bom porque eu tinha o meu dinheiro, eu pagava as despesas da casa, a gente se vestia melhor, comprava calçados para os filhos, né? Então, E isso era para a senhora era um ganho, né? Era era um motivo de estar feliz, sim, sim, no final, porque a senhora fazia isso daí enquanto eles estavam na escola ou não? sim, eles iam para a escola de manhã. Quando eles, às vezes eu não conseguia terminar, dependendo do dia, eu tinha que deixar o carrinho na casa da cliente, ia para a escola, buscava, dava almoço, fechava o portão, eles ficavam em casa e eu ia terminar o setor. Isso, eles foram assim, eles sempre foram meninos bem, assim, educadinhos, sempre certinhos. Não tive problema com os filhos, não tive. Não tive. Podia Aí, deixá-lo sozinho em casa por algumas horas sem problema nenhum. que bom, né? Que bom. Hoje em dia eu posso dizer que assim, os meus têm 4 e 5 anos, né? Então, Uhum. eu não consegui, eu sou formada em biomedicina. Eu tentei, quando o Ramon estava com 1 ano e meio, eu tentei voltar a trabalhar em hospital e eu não dei conta, né? É difícil para mim. Hoje é tranquilo falar sobre isso, mas na época foi um luto que eu vivi, né? Sim. Porque eu voltei empolgada, um ambiente maravilhoso, de alta tecnologia. Só no treinamento eu aprendi muito, então eu queria muito ficar ali, eu queria muito dar conta. Mas o Ramon acordava muito, ele mamava no peito, os plantões eram de 12 horas. Então, uma semana eu trabalhava durante o dia, outra semana eu trabalhava durante a noite. Foram 45 dias assim, né? E aí, quando venceu os 45 dias, eu fui dispensada. Na época, doeu muito, né? Essa condição de não dar conta. E aí, é lógico, o meu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ele precisou começar aí, para eu poder lidar com isso da melhor forma possível. Afinal, eu tinha os dois totalmente dependentes de mim, e a gente precisa crescer, evoluir, estar melhor para eles, né? Sim. Sempre falavam para mim, os filhos são reflexo da mãe. Se a mãe tá bem, os filhos estão bem. Se a mãe não tá bem, os filhos não estão bem. E eu demorei um pouco para acreditar nisso, mas isso é real. É Então a verdade. gente tem que buscar meios de estar se sentindo bem, se não o tempo todo, na maior parte do tempo, Sim. Para você né? transmitir essa tranquilidade para eles conseguirem aprender, né, na escola. Porque Exatamente. conforme você passa em casa, eles aprendem ou não na escola, obedecem ou não na escola, né? Exato, exato. Durante um período eu achei que agora eles estão com 4, 5 anos, então eu falo que é o período do conhecimento da autonomia, né? Então eu quero isso, eu não quero aquilo, e a minha mãe fala que as crianças hoje em dia elas são mais mandonas mesmo, né? Ela vê isso não só nos meus filhos, mas em outras crianças com a mesma idade que a gente tem em convívio. Então, eu acho que é mais desafiador a gente
trabalhar essa questão do limite, e aí você educar e ficar fora, né? Eu não trabalho fora hoje em dia com horário para entrar, para sair, patrão para dar responder. Eu acabei indo estudar o marketing digital para me desenvolver enquanto terapeuta e outras vertentes do marketing digital que eu pudesse me desenvolver para mim, para o meu marido, que é advogado. E a gente enfrenta dificuldade, né? Então, às vezes, é tanta correria, tanta coisa, que eu fico pensando nas mulheres que tem lá, hora para entrar, hora para sair, hora de almoço, aí chega à noite, tem que se dividir entre dar atenção para as crianças, cuidar do serviço da casa, dar atenção para o marido, ou seja, se dividir em 4, 5 num período de 3 ou 4 horas aí. É verdade, é verdade. Né? Hoje tem que ser bem ativa para você conseguir fazer ao mesmo tempo sem estressar, para não passar para os filhos com essa preocupação. E aí a gente descobre a importância do hábito, a importância da disciplina, a importância do planejamento, que são coisas, dona Cleusa, que eu confesso que para mim sempre foram bem, assim, foram dificuldades, né? Desde solteira, mesmo antes de ter a minha família, eu tinha dificuldade de me planejar, de estabelecer meta e ir atrás dessa meta, né? A custas, às vezes, de muito desconforto. Então, eu acabei, depois que os meus filhos nasceram e eu passei por essa situação de não dar conta e ser dispensada no hospital, de realmente buscar me desenvolver da melhor forma possível. Primeiro por mim, né? Mas, consequentemente, por eles, pelo meu marido, pela minha família, para poder conseguir estar bem emocionalmente e manter a relação com todos eles da melhor forma possível. E isso não acontece de uma hora para outra, né, dona Cleusa? Não, porque, na verdade, você como mãe, né, como esposa, você é a coluna. Porque quando você não está bem, além dos filhos não estarem, seu marido também não vai estar. Então, isso são os perrengues que você passa durante a educação dos filhos, né? Porque o pai fica fora, o meu marido ficava fora praticamente o dia todo. Ele trabalhava em farmácia, inclusive em domingos ele ficava fora. E quando nós tivemos a nossa farmácia, daí éramos os 4 na farmácia. Só que daí a gente levava os 2, que já eram maiorzinhos, né? E muitas vezes nós viramos a noite trabalhando interno, né? Para no dia seguinte estar tudo pronto, que nós não tínhamos tantos funcionários. Certo. Então, hoje eu vejo isso, que foi assim de grande valia para os meninos. Eles se viram tão bem sozinhos. E nós tínhamos um colchonete na sala de aplicação e eles dormiam lá. E nós 2 trabalhando a noite inteira, mais um funcionário e tal, para dar conta. Na época, etiquetava os valores. Então, quando virava o preço, amanhã teria que estar tudo etiquetado. E era manual na época. Isso, assim, ajudou demais. Eles conseguiram emprego. O meu segundo filho começou a trabalhar com 12 anos. Ele não queria ficar em casa, mas ele queria trabalhar para ganhar o salário dele. O mais velho também conseguiu emprego rápido. E ninguém sofreu, ninguém reclamou. Não é como hoje, porque parece que hoje você, colocando um filho para trabalhar cedo, é proibido, sabe? A tal da... Nossa, me fugiu agora, mas trabalho infantil, né? Trabalho infantil. Trabalho escravo, né? Eu acho que realmente a gente precisa trabalhar muito bem essa questão, porque existe aí, né, um limiar de equilíbrio, né? Do que é um trabalho escravo, do que judia da criança e do que educa. Sim. Como a senhora disse, muitas das coisas que começam em casa, a partir da nossa educação, eles vão refletir na rua, eles vão refletir na escola. Então, é lógico que, muitas vezes, a mãe é a chata da história, né?
E aí, e durante um tempo, isso até me gerou culpa, né? Porque eu falava, poxa, meus filhos querem ficar com qualquer pessoa menos comigo. Porque comigo era só cobrança. E aí eu fui buscar uma forma de mudar isso, né? Falei, poxa, não precisa ser assim o tempo todo. E realmente dá para mudar. Dá, dá trabalho? Dá trabalho. É sair da zona de conforto. É, uma coisa que eu repito e eu gosto de dizer é que, assim, por mais que hoje eu sinta a necessidade de buscar alternativas, de educar os meus filhos de forma diferente como eu fui educada, eu honro demais o meu pai e a minha mãe, porque eu tenho certeza que com muito amor eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham na época em que eles precisaram cuidar de mim e dos meus dois irmãos, Sim. né? Então, assim, a minha mãe sempre em casa conosco, tentou empreender de algumas formas, né? Ou vender roupa, ou vender catálogo. E o meu pai sempre trabalhando em indústria. Então, ela também ficou sozinha para dar conta de 3 crianças. E Sim. nós somos próximos uns dos outros, né? É 2 anos só de diferença. Então, eu fui ter a minha filha com 35 anos. A minha mãe, com 26 anos, já tinha 3, Eu também. né? Eu também. Então, Com 25 eu tinha dois. ou se vira ou se vira. Sim. E assim, hoje eu olho para trás e coisas que um dia eu critiquei, hoje eu faço questão de falar para ela, né? Hoje eu entendo por que você fez isso, hoje eu entendo por que você fez aquilo. E eu acho que isso também é uma maneira de honrar ela, né? De Sim. falar, olha, mãe, talvez naquele momento eu não tenha entendido e eu agi mal com você, mas hoje como mãe eu compreendo, né? Sim. E tá tudo bem, e tá tudo certo, já passou, eu tô aqui, graças a Deus, bem, os meus irmãos também muito bem, e isso é reflexo de todo o esforço dela, né? Sim. Assim, é engraçado, mas hoje em dia não dá para fazer as coisas do mesmo jeito, né? A geração das crianças é diferente, é completamente diferente. Ela fala que ela colocava a gente na frente da televisão para fazer almoço, para passar uma roupa, e a gente ficava. Os meus não ficam, de jeito nenhum. Porque as informações vêm de todas as formas. Vêm É, informações para eles de toda, pelo celular, imagina, na época não tinha, não existia TV. é, Na época que meus é. filhos eram pequenos, era um tipo de desenho e era só um canal que tinha aquele desenho e não tinha como mudar o canal, porque se mudasse o canal, não tinha um desenho em outro. Então, era só um canal que passava a TV. Então, eles ficavam e eles tinham que fazer a lição antes de começar. Então, eles corriam com a lição porque eles sabiam que tal horário ia começar o desenho. E eles obedeciam, porque era interesse deles também. Sim, sim. E era uma forma da senhora mostrar para eles que eles eram parte do processo, né? Sim, Eu acho que isso é de grande importância hoje em dia. As crianças entenderem que em várias situações elas ganham ou perdem por serem parte do processo, né? E às vezes, quando perde, a gente também precisa enfrentar junto com eles a dificuldade da frustração, mas faz parte, faz né? parte. Faz parte da nossa vida como mãe. Quando eu estava grávida da Melissa, a Melissa foi um bebê que a gente desejou, planejou o período para ela vir, porém eu demorei 8 meses para engravidar, né? Então aí quando aconteceu foi até uma surpresa. E eu grávida da Mel, eu falava muito durante a gestação, filha, eu sei que eu vou precisar educar você, mas eu tenho certeza que você vai me ensinar muito também. E, gente, não existe frase mais certa, porque assim, eu acho que o que eu desenvolvi como mulher, enquanto mãe, nos últimos 5 anos, eu não desenvolvi nos 10, 15 anteriores, Mas é sozinha, solteira, enfim. É fato. Eles são a própria. Eles são o nós interior que aflora e que você pode brincar com eles. Nossa, eu brinquei muito com os meus filhos.
Eu brinquei, porque a minha mãe brincou comigo, então eu queria que fosse do mesmo jeito, da mesma forma que eu tive uma avó super carinhosa, eu quero ser para os meus hoje. Eu Então, imagino. você quer transferir aquele gostoso, sabe? Aquele sentimento gostoso. Nossa, a melhor coisa para mim era o colo da minha avó. Ai, que E a minha delícia. avó precisava tentar para eu subir no colo dela, porque eu perdi minha avó com 7 anos. Então, até os 7 eu lembro que ela dizia, eu preciso sentar para você sentar no meu colo. E ela brincava de boneca comigo. E hoje eu posso Olha, sentar no chão para brincar com a minha neta, com as minhas, né? Porque eu tenho 3 meninas. Então, eu tive uma casa de meninos que agora despertou uma porção de meninas. que legal. Olha só. Dona Cleusa, na sua história, eu achei uma coisa muito interessante que a senhora conta. Eu acho que foi antes de vocês terem a farmácia, quando a senhora foi trabalhar no mapping. Ah, nossa, foi muito bom. Conta pra gente de novo essa história. O marido não queria. Não, ele não concordava. Ele sempre achou que eu tinha que ficar em casa cuidando dos meninos. Aham. Sempre o conceito dele fosse isso, que trabalhar fora não era para mim. Mas, como eu fui morar no apartamento do meu sogro faleceu. Enquanto ele estava vivo, eu cuidei, tive companhia com ele e tudo. E depois eu me senti meio frustrada, porque não tinha o meu trabalho, eu tinha entregue o setor de Yakult, e na cidade como que eu ia? Daí a zeladora do prédio era muito amiga minha, ela sempre me ajudou muito, e nós éramos confidentes. Ela falou, se eu fosse você, eu procurava um emprego. Eu falei assim, mas ele vai brigar comigo, eu já estou cansada de briga, eu não quero brigar mais. Ela começou a recortar jornal e chegou na minha casa, olha, o Mapping é uma ótima loja, se você arrumar um emprego lá, você vai estar feita para sempre. E ela me motivou aí, me deu o recorte de jornal e eu fui lá para o Mapping, me deu até o dinheiro da condução na época. Porque ficava só em casa, né? Eu levava os meninos para a escola e eu ficava a tarde toda, eles só voltavam às 5. E eu fui para o Mapping, cheguei lá, já me puseram para fazer entrevista. E a pessoa que me entrevistou falou, eu gostei muito de você. E você já está contratada, mas eu quero que você comece hoje. Eu falei, nossa, eu teria que passar por um processo de falar com o Carlos para começar. Eu não podia começar no mesmo dia, que eu não ia encontrar com o Carlos naquele dia. Aham. Não, você só traz um sapato preto e nós vamos dar um uniforme para você. Que era blusa branca e saia e calça preta, era tudo preto. Parecia umas viuvinhas, o uniforme do Mapping. Aham. E eu voltei para casa numa empolgação, já entrei na casa da zeladora gritando para ela, eu consegui um emprego e tal, né? Ela falou assim, eu sabia que você ia conseguir. E agora, quando que você vai começar? Eu falei, ele queria que eu começasse hoje, mas tinha que levar um sapato preto e eu não tenho nenhum preto. É. Ela falou, se você pedir o dinheiro para o Carlos e falar o que você vai fazer, você vai ter que esconder mais isso. Daí ela me deu um dinheiro, eu fui comprar um calçado, nem lembro, um calçado preto. E daí à noite, o Carlos chegava meia-noite, mais ou menos, para jantar. E eu fui falar com ele com todo cuidado, que não adiantou nada. Foi assim, sabe? Bateu a mão na farinha. Eita! Foi uma coisa, ficou muito bravo e tal. Eu falei assim, mas eu não afrontava muito, mas eu disse, eu tenho uma esperança de a gente melhorar muito e eu vou ganhar muito bem pelo que eles falaram, eu vou ganhar muito bem. Quando eu falei eu não lembro mais os valores, quando eu disse para ele quanto que eu ia ganhar, mais a comissão, ele, sabe, nossa, mas eles vão pagar tudo isso? Eu falei, não. Ele falou assim, é mais do que eu ganho. Depende de quanto você vender, você vai ganhar muito mais do que eu. Olha só. E daí ele concordou, né? Mas depois que já tinha brigado.
Mas assim, como a senhora disse, né? Primeiro bateu a mão na farinha, falou um monte, e aí depois ouviu e apacentou, daí aceitou. Sim, aceitou, ficou assim, concordou comigo, conversou com os meninos, né? A gente tinha que passar uma informação para eles, porque eles voltavam. Eu escolhi um horário das 18 à meia-noite para trabalhar, para que não afetasse o meu convívio com os meninos. Então, Certo. eles iam para a escola, entravam meio-dia, me parece, saíam às 5. 5h30, o ônibus, eles voltavam da escola sozinhos. Eu levava, eu punha no ônibus para ir, eles chegavam lá, desciam na porta da escola. E na volta, eles desciam na esquina do prédio que eu morava. Então, como que eu tinha que agir? Eu deixava pronto a janta deles no prato dos dois, a laranja descascada, uma fruta do lado, o leite do menor, que tinha 4 anos, ainda tomava mamadeira à noite. Eu deixava tudo pronto e ficava pronta já de uniforme, que eu não tinha tempo de chegar na loja e trocar de roupa, eu já ficava de uniforme e ficava no ponto do ônibus. Na hora que o ônibus, eles desciam, eu atravessava, punha eles dentro de casa e falava, tranca a porta, tá tudo aí dentro. E eles já sabiam, eu já tinha ensinado desde o primeiro dia. Então, os dois jantavam e tomavam banho, o maior Que ajudava. idade eles tinham, dona Cleusa? Que idade eles tinham, os dois? O menor ia fazer 5. Eu entrei no MAP em maio, mais ou menos, ele fez 5 em julho. Ah, E o maior tinha 8,5, não tinha 9. e eles ficavam sozinhos no período que a senhora saía às 6 da tarde. E eu E o só Carlos voltava também chegava só à noite, né? Só o mesmo horário. a gente chegava no mesmo horário. E eles ficavam sozinhos. Claro, tinha a zeladora lá embaixo, que de vez em quando ela subia, eu morava no segundo andar, ela subia e perguntava, tá tudo bem? Ela tinha a chave do apartamento e às vezes sentava um pouquinho com eles Aham. para ver se estava tudo bem, se ela ouvia algum grito, alguma coisa que um grita, xinga o outro, né? É. Existia isso, né? Com certeza, Ou, existia na hora do banho e tal. E ela subia e daí ela falava, se não acertar aí entre vocês dois, eu vou ligar para tua mãe. Mas nem tinha telefone, nós não tínhamos telefone. aham. Que tinha. Então, e quando eu voltava à noite, eles já estavam dormindo. Eles já estavam dormindo. Daí eu jantava, preparava o jantar do Carlos, nós jantávamos e íamos dormir. No dia seguinte, o Carlos saía de casa às 7 da manhã É. e os meninos ainda levantavam umas 8h30, mais ou menos, era o horário que eu aproveitava para cochilar mais um pouquinho, então lavar roupa, deixar tudo organizado e ensinar lição. Então, ficava com eles no período da manhã até eles almoçarem. Eles Aham. almoçavam, eu já punha no ônibus para ir para a escola. Não era ônibus escolar, era o ônibus de uma linha de ônibus normal. E porque eu acho que Deus sempre dá um jeitinho de colaborar com você naquele detalhe tão pequeno. Tinha Com um certeza. primo que era cobrador daquela linha de ônibus exatamente no horário da ida e da volta. E esse primo falava para mim, se você pegar esse número de ônibus, sempre vai ser eu que vou ser o cobrador. E eu ajudo eles descerem e atravessar a rua. Que lindo. Então foram 3 anos fazendo isso, e eles foram os 3 anos sozinhos para a escola. Eu ia só nas reuniões e, nossa, foi o meu crescimento como profissional de vendas, foi o MAP. Foi lá que eu tive treinamentos. Na época nem se falava de treinamentos. Hoje tudo é treinamento. Na época Sim, não. sim. O MAP, por ser uma grande empresa de fora, né, não é brasileira, então eu tinha esse tipo, para começar a trabalhar, eu tive treinamentos, tive acompanhamento e me tornei uma ótima vendedora. Que Então, lindo. A senhora ficou lá por 3 anos. 3 anos eu trabalhei.
E nos sábados que os meninos não tinham aula, mas eu entrava mais cedo, daí eu entrava à 1 da tarde. Aham. Ficava até meia-noite, porque eu me propus a fazer 2 períodos para ganhar mais. E aí? E eles ficavam com quem? Eu levava comigo. Ah. Eles iam comigo. Era o sonho deles, era irem comigo trabalhar. Então, eu E não levava. tinha problema nenhum, eles ficavam na loja? Ficavam na loja. Todos já conheciam, de imediato já apresentei para o meu chefe, cada setor tinha um chefe, já apresentei ele, e ele já recomendava para os outros chefes dos outros setores, quando eles estiverem aqui, eles iam no setor de brinquedos e o mapping tinha todos os brinquedos para brincar, podia. Sim, era uma loja muito grande. Era um de cada, podia brincar. Então, eles passavam a tarde lá. Na hora da janta, eu levava... Não tinha McDonald's, tinha uma lanchonete do lado do mapping e servia hambúrguer, suco de laranja, o que eles queriam em sorvete. Daí eu levava os dois, sentava lá no banco, eles ficavam lá tomando lanche, já deixava pago, e o menino da lanchonete acompanhava eles até a porta do mapping, porque o meu medo era saírem na calçada e não saberem onde voltar, né? Mas daí eles já foram pegando prática já e voltavam sozinhos. Ai, que lindo isso, gente. Era uma festa. E a gente voltava para casa de ônibus, nós não tínhamos carro. Aham. Então, meia-noite e meia saía o ônibus da Praça da Sé. Nós andávamos lá da Praça Ramos até a Praça da Sé a pé. Em São Paulo, isso. E tomávamos o ônibus meia-noite e meia, que era o último, É. passava lá a 2 quarteirões do apartamento. E nós íamos para casa cantarolando, brincando, e eles iam festejando, porque estavam felizes, porque tinham brincado com tudo e estavam junto com a mãe. Eles nunca ficaram sozinhos quando não tinham aula. Sempre foram comigo. Sempre. Nas férias iam todos os dias. Todos os dias. Daí eles diziam já, eles não diziam que iam para o MAP, eles diziam que iam trabalhar. E as pessoas falavam, como assim, você leva os filhos para eles trabalhar? Não, eu que trabalho, eles vão lá para se divertir, porque tinha 4 andares de diversão. Eles andavam pelos 4, andavam de elevador, ajudavam as pessoas a carregar os pacotes. Dona Cleusa, isso é inimaginável para mim com os meus filhos. Inimaginável, não tem como. A senhora está contando, eu fico aqui pensando, assim, tentando me colocar na situação. E não é à toa que hoje em dia a gente vê uma frase que, gente, eu acho que ela é perfeita para essas condições. Não compare os seus bastidores com o palco dos outros. O que a gente vê na mídia social é tudo do que eu quero mostrar, do que a senhora quer mostrar, do que o outro quer mostrar. E não tem nada a ver com a realidade que está por trás disso, né? Muitas vezes a gente mostra a conquista, mas não mostra o que você fez para conquistar. Exatamente. Contar uma história como a da senhora nos dias atuais, eu chamo de inspiradora exatamente porque as mulheres, eu acho que da minha idade principalmente, vamos dizer aí entre seus 30 e 40 anos, eu tô com 39 anos. Às vezes a gente, com as crianças, a gente vê inúmeras dificuldades. Dificuldades para o ambiente de trabalho, dificuldades para se adequar, dificuldades, às vezes, para mudar de carreira, mudar de profissão, né? Eu amo ser biomédica. Eu ainda esses dias estava conversando com uma professora que era para eu ter iniciado o mestrado e eu não consegui, um pouco por conta da pandemia, um pouco por conta das crianças ainda serem muito pequenas, mas é um sonho que eu ainda mais para frente vou concretizar. Eu disse para ela, tô com saudade do ambiente, né, da faculdade, de estudar e tudo tal. E ela falou para mim, ela falou, tenha um pouco de paciência, seus filhos ainda são muito pequenos, demandam muito de você,
né? O seu marido trabalha. Então, se tá dando para manter dessa forma, aproveita esse período, né? Se conecta com eles, fica com eles. E às vezes a gente fica meio que parece que tentando remar contra a maré, tentando voltar para o mercado de trabalho, não querendo perder tempo, estudando, se atualizando. E eu falo assim, mas hoje eu não me vejo como biomédica trabalhando dentro do hospital, por mais que eu goste disso. Por quê? Por mim? Não, por eles. Sim. Por eles, para não perder tudo isso com eles. E a senhora achou uma alternativa de manter esse convívio, mesmo trabalhando fora. Sim, hoje eu diria para as mães, e eu já disse, tenho a mãe da minha neta de 3 anos, e eu falo para ela, não tenha pressa, curte, mas curte muito, porque você vai sentir muita falta disso. Quando eles crescem, que se tornam independentes, hoje, após os 12 anos, já se sentem donos, né, da própria vida. E o que você fala já não tem tanto mais valor. Né? Os meus ainda tiveram, eu tive essa oportunidade até aos 18 anos, eu podia falar, ainda eu falo hoje, só que eles já não fazem o que a gente diz, né? É É, diferente. E eu falo, eu diria para você, aproveita mesmo, não tenha pressa de exercer a sua função, você sabia que queria filhos, as duas coisas não tem como, hoje, nos dias de hoje, ter filhos e trabalhar, eu não aconselharia, tá? A não ser é. que você trabalhasse no período que ela estivesse na escola. Caso contrário, deixar, eu não deixaria hoje. Né? Mas mesmo assim, dona Cleusa, mesmo quando a gente trabalha, né, tem a oportunidade de trabalhar, vamos dizer aí, 6 horas, que é o período que eles estão na escola. A gente Sim. volta para casa, uma criança com 3, 4 anos, hoje em dia, ela quer a mãe, ela quer um adulto para brincar, para sentar, para assistir televisão. A criança, ela só não quer companhia quando ela está no celular. Quando ela quer a autonomia de escolher o que ela quer ver no celular e aquilo acaba virando um vício, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje em dia. A criança ela te dá sossego, né? Vamos dizer assim, porque ela tá ali. Mas em contrapartida, uma criança sozinha no celular, principalmente nesses vídeos da vida, aí não vou citar nomes, mas é muito perigoso. É muito perigoso. A gente não consegue dimensionar o acesso que as crianças têm, né? E uma criança com 4, 5 anos, como estão os meus, eles já têm entendimento de acabar absorvendo o que é ruim. Absorve o que é bom? Absorve algumas coisas, mas absorve muito mais o que é ruim. A reação, as palavras, né? Não tem um equilíbrio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa aparente calma, né? Não é calma, não é. Então tem que tomar muito cuidado. E conta para mim um pouquinho como que é a sua rotina hoje, aos 71 anos. Nossa, hoje é tudo diferente, principalmente depois de eu conheci o Paulo Machado em março. Até março eu estava assim. Eu saí de São Paulo, fui morar em Ubatuba, né? Eu tenho uma casa em São Paulo e eu pago aluguel para onde eu for. Então nós trocamos. Os filhos moram na nossa casa, que é muito grande, e pagam nosso aluguel. Nós somos para a praia, moramos 3 anos em Ubatuba, trabalhando com vendas. Eu nunca deixei de vender. E voltamos até Caraguá, moramos mais 2 anos e hoje estou em São José dos Campos há 6 meses, um pouco mais de 6 meses. E então fiquei longe da minha família e isso me magoou bastante. Mas foi uma decisão minha, porque é uma grande história, mas eu sempre achei que morando junto, sabe quando numa casa só pode ter um sacerdote? E o Compreendo. pai, o pai não vai ceder o lugar. E o filho já é sacerdote. Sim. Então,
eu fiz questão de sair. Então, A senhora já tinha entendimento da importância disso, né? sim. E como os filhos trabalham em São Paulo, era a opção que eles ficassem lá naquela casa para ajudá-los a construir. Hoje já compraram um apartamento deles, então Uhum. já está mais tranquilo. E eu saí também porque eu queria viver outras coisas. Falar, morar na praia, eu nunca tinha pensado em morar na praia. Mas eu fui, nossa, fluiu muito bem, foi muito bom para a gente, para nós dois ficarmos sozinhos, só nós dois. Ninguém vê a cara feia da gente quando discordamos de algo, e não é porque você vive só os dois que você não discorda. Discorda, tem muitas coisas para discordar. E hoje a gente vive assim numa tranquilidade maior. E hoje, quando eu conheci o Paulo, então eu comecei a fazer coisas que eu tinha deixado de fazer há muito tempo, porque eu tinha me frustrado, né? Não tinha mais aquele trabalho, aquela ligação com a empresa, então eu queria trabalhar com vendas e fui conhecendo produtos. Hoje eu trabalho com produtos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, então a minha verdadeira Maravilhoso. intenção sempre foi Futuramente eu ainda ajudar. vou adquirir a minha pulseira. Sim, a pulseira, um colchão, né, que nós chamamos de Exato. É, um ozônio para você proteger a sua família. Então, tem vários produtos. Água ex- ionizante na sua torneira, olha que legal. exatamente, exatamente. Vamos fazer uma próxima live falando sobre os produtos com os quais a dona Cleusa trabalha, que são produtos que realmente são produtos para o dia a dia, mas para melhorar e muito a qualidade de vida, né? Independente da idade. Independente, é para a saúde. Então, Exato. quando eu conheci o Paulo, eu parti para exercitar novamente, porque sempre eu tive dores, todo mundo tem dores. A dor, Sim, na verdade, hoje eu entendo que a dor é aqui, e ela espalha até a ponta do dedão. Então, perfeito. se eu me ocupasse de uma forma diferente, foi o que aconteceu assistindo as lives, que eu não, a partir daí eu nunca perdi nenhuma live, nenhuma, todas, a partir do dia 29 de março. Eu nunca mais perdi uma live. E eu comecei a caminhar no mesmo dia. Nós estamos agora, acho que com 8 ou 10 pessoas aqui, mas eu não sei se todas as pessoas conhecem, né, o Paulo Machado. Gente, o Paulo faz um trabalho maravilhoso. Ele tem uma live todos os dias no Instagram, às 5h57 da manhã, tá? Aonde ele fala sobre hábitos, né? Hábitos de pessoas ricas, hábitos de pessoas que querem se exercitar, de pessoas sedentárias que querem voltar ao exercício. O Paulo é um professor, ele é um bacharel em Direito e com muito, muito conteúdo inspirador também. E no final da live, deixa eu falar sobre o momento grave, né, dona Cleusa, que é maravilhoso, maravilhoso. Isso foi uma das melhores coisas que eu aprendi com o Paulo, foi essa meditação, que é tão curta e tão efetiva. Eu trouxe, inclusive, ela para as minhas mentoradas e elas têm adorado, né? Sim, Então, esse momento, o que que é? É um momento rápido de gratidão, envio de amor e uma visualização extraordinária de um sonho, de algo que a gente queira realizar. Então, se você quiser conhecer melhor a respeito, se alguém que está nos assistindo não conhece, procura por paulomachado.oficial. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender com o conteúdo. sim, sim. E aí a senhora passou a acompanhar todas as lives. Sim, isso me motivou bastante. Eu sempre que eu caminhava, e depois de 30 dias, meu marido perguntou: eu posso ir com você? E isso para mim surpreendeu. Olha Então, só! isso foi assim uma mudança já entre nós dois,
porque eu deixei de dar importância para algumas frases, alguns comentários, muitas críticas que ele fazia, deixou de ter importância para mim, porque eu estava ocupada com uma outra coisa. E eu sempre pensava, eu via as pessoas passavam correndo para mim, para lá e para cá, eu falei assim, como que eles conseguem? Por que eu não consigo correr? Daí meu marido falou assim, também depende da idade, você pode olhar que são jovens, você não vê pessoas com idade correndo. E aquilo lá me ofendeu, sabe? Mexeu no ego da dona Cleusa. Sim, daí eu fui tentar correr, eu corri, comecei devagarinho, correndo assim, tipo 200 metros, um quarteirão, fui aumentando, hoje eu corro mais de 2 quilômetros. Ai, que linda! Eu caminho também, eu intercalo, que daí meu filho falou assim, porque eu fui caminhar com meu filho em São Paulo, porque em São Paulo é diferente, né? Aham. E ele falou assim, daí ele falou, nossa mãe, você corre bastante. Eu falei, filhão, mas eu não consigo correr direto como você. Eu tenho que parar, porque eu também... Ele falou, mas eu também fico cansado. Mas e daí? O que você vai contar é quanto que você correu. Não tem importância que você intercalou com caminhada. Sim, claro. Isso me confortou bastante. Daí eu fiquei mais animada em correr mais. Sim, eu já cheguei a ver alguns personal, né, professores de educação física que são mais focados nessa parte de corrida, que falam que às vezes a gente consegue se desenvolver melhor até quando você tem essa alternância entre a caminhada e a corrida, porque daí quando você volta a correr, você vai um pouco além, né? E se você mantém só a corrida, realmente desgasta, o desgaste até do próprio organismo é maior. Então, se a gente intercala, quando você sai da caminhada, volta para a corrida, o teu corpo entende que ele tem que dar mais um pouco. Isso. E eu tenho que tomar assim, um cuidado muito grande com isso, porque eu tive plaquetopenia, então as minhas plaquetas baixam rápido. E quando eu gasto, eu tenho que dividir onde eu gasto a minha energia. Então, no dia que eu vou para o HP, eu não corro. Não, eu tenho que reservar essa energia para gastar lá no HP. E como tem que ter energia? Então, eu não corro. Então, eu tenho que abater esses dias das minhas corridas. Eu não posso contar, porque eu não posso gastar. É uma energia, assim, preciosa para não pegar as plaquetas, né? Então... Mas isso tem me fortalecido muito, inclusive as minhas netas têm um orgulho muito grande. Tenho netas de 15 anos, as gêmeas fizeram 15 anos agora. Ai, que legal. E elas falam, bom, eu estou te acompanhando, então eu tenho que fazer stories, eu tenho que gravar alguma coisa, mandar para elas, tal, e contar como que foi que elas fazem entrevista o tempo todo. Todos os dias elas falam comigo por mensagens, né? Que legal. Saber, e aquele curso, e aquilo que você está fazendo, e o seu inglês, como que está? Então, sabe, você tem que, como que eu diria, elas precisam ter orgulho dessa. Bom, sim, a senhora faz por si mesma e por elas. Sim, isso é muito importante. Que eu fiz um stories mostrando os livros que eu estava lendo, e daí meu filho ficou, nossa, estou me sentindo orgulhoso, meu filho mais velho, né? O pai da gente. Sim, com certeza, com certeza. Daí eu comecei a fazer tudo isso. Mas eu acho que a grande importância hoje em dia, dona Cleusa, é as pessoas com mais de 60 anos compreenderem que vocês não estão envelhecendo, né? Vocês estão ficando mais experientes. Alguns envelhecem aos 30, outros envelhecem aos 40. Então, não é porque você fez 60 anos, ou sei lá, 65, 70 anos, que você tá fadado a morrer em vida, né? E trazer uma história como a da senhora me interessa exatamente para que
outras pessoas tenham acesso a isso e compreendam que fazer depende da gente, depende da nossa vontade e não depende do meio aonde você está. Por isso é que nós vemos tantas histórias de superação, né? Pessoas que foram abandonadas e de repente adotaram aí sei lá quantos filhos. Pessoas que foram agredidas e hoje ajudam tantas pessoas e são amorosas e fazem questão de serem gentis com outras. Então, assim, não vamos fazer das nossas dores, daquilo que nos atinge, um motivo para que nós tenhamos más atitudes com outras pessoas, né? E a história da senhora e de tantas outras pessoas na mesma idade nos mostra exatamente isso. Ainda ontem, anteontem, eu gravei um vídeo falando sobre a reflexão com relação à morte, né? Eu assisti. Então, e assim, estamos todos morrendo. A gente precisa tomar consciência disso aos 20, aos 30, aos 40, aos 60, aos 80, né? A cada dia é um passo mais perto do nosso último dia. E ninguém sabe qual será. Então, a gente precisa rapidamente saber o que valorizar nesse período. E eu acho que nada mais valoroso do que o convívio, né? Conexão gera vida, como diz o Paulo, e eu concordo plenamente. Então, e nos conectarmos com pessoas que nos inspiram a sermos melhores, que nos inspiram a aprender diariamente, a fazer melhor por nós, pela família, pelos que estão mais perto, dia a dia, né? Se a gente fica preocupado em dar desculpa, em se justificar por conta do outro, por conta do ambiente, por causa do tempo, a gente vai achar 1000 desculpas e não vai fazer, né? Então eu acho maravilhoso. Com 55 anos eu fui velha. Depois eu rejuvenesci. Então, por isso que eu digo, começou aqui. Então, quando a sua mente adoece, o físico também. E você precisa correr atrás do prejuízo muito rápido para não perder o físico. A velhice é física. Às vezes eu fico lembrando do meu pai. Meu pai faleceu com 97 anos. Ele falava assim, eu quero. Aqui está me dizendo que eu devo, que eu quero. Mas isso daqui não acompanha. Porque ele pensava que ele podia. Ele andava de bicicleta. Com 97 anos, ele conseguiu andar de bicicleta ainda. Olha que lindo! O meu avô, se a saúde dele não deixou, mas o meu avô também. Se a saúde tivesse permitido, ele teria andado de bicicleta até os últimos dias da vida dele. Meu avô nunca dirigiu, nunca teve carro, pai do meu pai, avô Eduardo. E ele tinha lá a bicicletinha dele, que ficou inclusive de herança para o meu pai. E ele só parou por problemas, questões de saúde mesmo, né? Sim. Mas meu avô também era muito ativo, adorava a bicicletinha dele para lá e para cá. E eu acho que isso é o que mantém vivo, né? É a gente se manter aprendendo. Sim, sim. Dona Cleusa, foi maravilhoso conversar com a senhora, saber mais um pouquinho a respeito da sua vida, do que a senhora está fazendo. E conte comigo, tá? Em breve a gente volta, faz uma outra live para a senhora ter a oportunidade de falar sobre esses produtos maravilhosos. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que vão querer saber a respeito e aí a gente volta para contar. Tá ótimo, então. Tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram até agora aqui. Muito obrigada a você. Obrigada. Conte comigo o que eu puder fazer e durante os treinamentos, tudo, eu quero convívio com vocês. Que bom. Para mim foi assim uma experiência muito grande voltar a conviver com jovens. A gente sente uma necessidade, você nunca perde
esse entusiasmo, né? Você quer fazer a mesma coisa, claro que não faz, mas você participa. Exato, Você quer estar mas no meio, né? Mas é uma troca valorosa, porque como eu disse para a senhora lá, e volto a dizer, ver a maneira como a senhora chegou até aqui e vive hoje, né, com a idade que a senhora tem, é o que eu disse, é uma jovem senhora, e reafirmo, né, tudo que a senhora está fazendo aos 71 anos de idade, como a senhora mesmo disse, aos 55 não se sentia assim, né? Não, Então, hoje te traz uma jovialidade muito maior. Muito. E inspira, com certeza inspira pessoas que às vezes estão vendo dificuldades por olhar simplesmente para o problema, né? exato. E quando a gente se propõe a desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa inteligência emocional, a gente percebe que a gente é parte de muitas soluções. Eu falo isso para as minhas mentoradas. Nós somos parte das soluções. Enquanto a gente não se colocar dessa forma, o problema vai continuar lá, Sim, sim. né? É como no casamento. Se a gente casa para dar certo, dificilmente vai conseguir. Se a gente casa para fazer dar certo, porque não existe a opção de se separar, a não ser em situações muito extremadas que eu digo de agressão física, de agressão emocional, né? Que a gente sabe que infelizmente existem mulheres e homens que passam por essa situação. Eu não vou falar só das mulheres, porque existem muitos homens que também passam pela situação de violência emocional. E que precisam se libertar, tá? Então, mas isso parte de você. Sempre de você, sempre de nós em primeiro lugar. Eu ouvi isso durante muito tempo, bati cabeça durante muito tempo, e hoje eu quero dizer isso para o mundo, se eu puder. Sim, Porque realmente é libertador quando você se faz parte da solução. sim. Eu acredito muito que depende muito mais da mulher do que do homem. A mulher é mais resistente, pelo menos a mulher dessa geração que eu vi. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu fiquei, falando assim, mas orgulho vivendo mal ou bem, não importa. Não importa, não é o resultado. Os meios são os meios. De qualquer Sim, jeito você faria, são os métodos. O sim, importante é eu sempre acredito. atingir o objetivo. O objetivo Exato. foi atingido e eu cheguei aos 51 anos casada com o E mesmo marido. tá vendo só? E eu acredito que a senhora conseguiu vencer, porque na maioria das vezes, mesmo lá atrás, né, mais nova, sem tanto conhecimento de autodesenvolvimento, de inteligência emocional, a senhora estava sempre focada no resultado. A senhora Sim, estava sempre focada na solução. E aí, por isso, o processo foi mais tranquilo, né? Lógico que não sem percalços, não sem adversidades, nunca vai ser. Mas existe maneira, sim, dele ser mais tranquilo. E acabou dando tudo certo. eu acredito nisso, a minha vida é isso hoje. Vivemos tranquilos, ele quer ir no curso, vai, se não quer, ele fica, eu vou. Quer ir para São Paulo, vai, ele, na maioria das vezes, ele prefere ficar, eu gosto de sair. Eu saio sozinha daqui, vou dirigindo, vou para Alphaville, encontro os amigos e fico no curso 2 dias, só telefonando, tá tudo bem, chegou bem, é só isso. É uma vida tranquila hoje. Que bom, É tá uma vida vendo? tranquila. A gente precisa ter a paciência de esperar a colheita, né, dona Cleusa? O plantio, às vezes, é árduo, né? A gente, às vezes, passa por algumas tempestades que atrasam um pouco a colheita, Uma seca que não tem água para regar. Essa parte é importante. né? Você vai ter que dividir a água até chover de novo. Pois é. Perfeito, perfeito.
Dona Cleusa, maravilhoso. Em breve a gente se vê em outra live. Vamos ter muitas outras coisas boas para conversar, viu? Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Gratidão imensa, Dona Cleusa. Um beijo. Tudo de bom para vocês.